dia a todos os colegas servidores, magistrados e demais colaboradores do TRF6 que nos assistem. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou diretor do Núcleo de Ciência de Dados aqui do Tribunal. Me acompanha aqui o Ricardo, que é o estatístico do Tribunal, supervisor da seção de processamento e análise de dados. A Luciene também é uma servidora que trabalha com a gente, a supervisora da seção de informações estatísticas, e apresentei para vocês a equipe reduzida do nosso núcleo de ciência de dados. Temos mais uma estagiária, Maria Clara, que nos dá suporte com a parte de TI. Eu queria agradecer o convite da Jaqueline e parabenizar pelo trabalho, por esse projeto, e a gente fica muito feliz de poder colaborar. E parabenizo a equipe do Iluminas, né? E vou aproveitar a oportunidade para tentar amenizar esse estigma que foi atribuído ao Data 6 nos últimos meses, como um sistema que não entrega dados confiáveis ou que não está servindo, né, para as unidades. Então, vou aproveitar essa oportunidade aqui para a gente tentar amenizar essa ideia e vou defender o Data 6 porque ele é um sistema ótimo, é uma plataforma de BI excelente, foi desenvolvida com tecnologia muito de ponta, muito avançada, então eu sempre vou defender o Data 6, independentemente dos problemas que a gente tem de suporte aqui no tribunal. O tema dessa apresentação é Data 6, domínio estatístico para tomada de decisões estratégicas. Eu passo aqui. Bom, nada melhor que um dado para começar a apresentação do tema ciência de dados. Vocês sabiam que, por dia, cerca de 402 milhões de terabytes de dados são criados, capturados, consumidos no mundo. A gente vive numa era de dados, e atualmente não há como se pensar em gestão estratégica sem de forma não orientada a dados, né? Os dados, eles são os ativos estratégicos mais valiosos de uma organização, e hoje em dia a gente não tem como trabalhar sem essas informações. Eu reuni aqui duas citações importantes de cientistas de dados para a gente refletir. A informação é o petróleo do século XXI e a análise de dados é o motor de combustão. Essa citação é do Peter Sondergaard. Ele é diretor da Gartner, que é uma empresa de pesquisa, uma consultoria em pesquisa. Então, o que ele fala é que a informação, a gente tem que considerar sempre a informação e os dados de forma paralela com a análise de dados para que a gente possa obter dali os insights valiosos para a tomada de decisões. A outra citação. A análise de dados é o futuro, e o futuro é agora. Cada clique do mouse, cada tecla pressionada, cada gesto de deslizar ou toque é usado para moldar decisões de negócios. Tudo gira em torno de dados hoje em dia. Dados são informação e informação é poder. Essa citação é do Hadi, ele é analista de dados de uma empresa farmacêutica, uma empresa médica, a Centogene. Então, falo para vocês que isso comprova que a gente está
é numa era que não tem como pensar gestão estratégica sem análise de dados. Tanto na iniciativa privada como no poder público, isso é a mesma coisa. Pode passar, Ricardo, por favor. E o que seria Business Intelligence, ou BI, ou traduzindo inteligência de dados. A Business Intelligence, o BI, é considerado todo esse conjunto de processos, de tecnologias, de ferramentas que a gente utiliza para tirar dos dados, transformar os dados em informações valiosas em insights viáveis ali para a tomada de decisões estratégicas em uma organização. Então, aqui no Poder Judiciário não vai ser diferente. Nós temos mais de 1 milhão de processos, depois vocês vão visualizar esses dados. Aqui no TRF6 a gente tem mais de 1 milhão de processos em tramitação. Então, a gente tem milhões de dados para analisar, milhões de informações, e cabe a nós tirarmos informações significativas desses dados para poder orientar o nosso trabalho aqui no dia a dia. Então, os objetivos aqui do BI no Poder Judiciário seria a transformação de dados em informações, como eu já falei, a análise gerencial e estratégica, né? O porquê? O BI ele vai consolidar as informações, os dados dos sistemas processuais, das movimentações processuais, e transformar esses dados em relatórios e painéis com indicadores que são utilizados para melhorar a produtividade e a gestão do acervo. Os dados também, o BI vai nos proporcionar ferramentas para o planejamento e alocação de recursos, e também nos auxiliar com relação à transparência e prestação de contas à sociedade e os conselhos, órgãos de controle superiores. A gente tem no nosso tribunal foi desenvolvido um sistema. Na verdade, ele é mais do que uma ferramenta só, ele é uma plataforma de dados e business intelligence. Ele começou a ser desenvolvido no ano passado, né? Foi entregue no ano passado, e ainda não tem um ano o nosso sistema, essa ferramenta. É justamente a nossa plataforma de BI. O acesso ao Data 6 ele é feito pela intranet. Tem uma página na intranet que chama Data 6 ali no link, um ícone. A gente clica e vai abrir a página do Data 6. A página ela é dividida em duas partes. A primeira parte, se a gente clicar, a gente vai para o painel de acompanhamento das metas nacionais. E na segunda parte, a gente teria o Data 6, a página do Data 6 mesmo. O Ricardo vai clicar. Então, como eu falei para vocês, o Data 6 é um sistema, é o sistema estatístico inteligente da sexta região. Ele vai consolidar as informações de todos os sistemas processuais num único lugar, e vai nos permitir gerar indicadores, painéis, relatórios com informações que são usadas pelas unidades para a tomada de decisões estratégicas. Pode subir um pouquinho, cara. Aí. Então, os objetivos como eu falei, os objetivos de uma plataforma de BIs são os objetivos do Data 6, a transparência, a gestão judiciária, a inovação, porque foram incorporadas tecnologias de ponta para otimizar os processos e as análises, e o monitoramento também, que, no caso,
de um tribunal é acompanhar metas nacionais e indicadores institucionais em tempo real. Eu acho que, só confirmar aqui, se eu tenho mais. Sim, eu vou concluir essa parte, é, só falando que não tem mais como a gente acompanhar acervo sem um programa, né, uma plataforma de BI. A gente não consegue mais fazer, acompanhar acervo, gerir acervo é, com manualmente, com planilhas de Excel, porque a gente está numa era que tem milhares de dados. Então, fica inviável fazer esse controle com manual. E o DataStage está aí para isso. Então, o que pode ser, qual que é o problema atual do DataStage? Então, a gente teve há uns, desde o mês de abril, a gente estava com um problema de inconsistência nos dados de tramitação do sistema, a gente estava com um problema técnico ali. E na semana do dia 15 de junho, esse problema foi resolvido, assim, foi feito um backup ali dos objetos, para tentarmos dar continuidade ali nas soluções desse problema e aperfeiçoar o data 6, os relatórios, os dados, a consistência dos dados dos relatórios. E por quê? A gente está com problema de falta de suporte técnico, para justamente porque é um sistema de BI, né? Uma plataforma de BI, lida com um processamento muito grande de dados, e a gente vai ter problemas assim. E a gente está sem uma equipe de suporte mais efetiva, assim. Então, nós estamos correndo atrás dessa contratação e, e a gente está tentando ajustar o Data 6 da melhor forma possível. O que pode ainda ser desenvolvido no Data 6? A gente tem planejamento para desenvolver relatórios e painéis que façam análises comparativas, né, de indicadores no passado e também relatórios que façam predições. E também a gente planeja usar mais a inteligência artificial no sistema, nos relatórios. Eu vou passar a palavra para o Ricardo. Ele vai entrar no tema nas TPUs, né, Ricardo? Porque a gente, como nós temos milhares de dados, né, milhares de terabytes de dados, a gente precisa ter uma uniformização ali, uma padronização, e para que a gente possa colher essas informações e tratar esses dados. Então, passo a palavra para o Ricardo. Bom dia a todos e a todas, né? Fui apresentado já, né? Sou o Ricardo, trabalho com o Matheus e a Luciene no CID. E após tudo que o Matheus já expôs aqui para nós, para a gente, agora eu vou começar a trabalhar a questão dos dados mesmo, né? O Matheus já falou da importância, né, dos problemas que a gente tem encontrado, né, no Data 6, e eu também sou um defensor do Data 6, é uma ferramenta importante que precisa de melhorias, mas que não tem como a gente voltar, né? É um caminho que veio para ficar, como o Matheus falou, a importância dos dados, de ter um sistema de BI, e é um sistema ótimo, como o Matheus falou, que a gente está fazendo os ajustes necessários para colocar ele caminhando 100%. Na verdade, 100% a gente nunca vai atingir, que sempre tem uma correção, um saneamento a fazer, principalmente no nosso caso, né, que ainda temos dados de sistemas legados, né, desde o Oracle até o PJE, e agora a inclusão do EPROC, né, nesse sistema.
Então, vou falar um pouco sobre tabelas processuais unificadas, por quê? Né? Outra coisa importante é que a gente está apresentando mais para a área judiciária. Eu sei que tem pessoal da área administrativa, e o Data6 também incorporará dados da área administrativa, como pessoal, né? É, financeiro, mas, por enquanto, a gente foca mais na área de dados, que, né, para o tribunal é a área processual, é a área fim, né? Mas, futuramente, a gente terá implementação dessas outras áreas também. Então, por que a padronização de dados? Como eu falei, a gente tem o sistema Oracle, tem o PJE, tem o eProc, e cada sistema foi criado de uma forma diferente. A gente tem uma classe processual, que no eProc é um código, no Oracle é outro código, no PJ é outro código, então esse sistema vem para englobar isso tudo. Além disso, eram usadas nomenclaturas diferentes de classe antigamente, que a gente tem que fazer uma consolidação para ver qual dessas classes, movimentos ou assuntos, hoje, como eu posso fazer essa ligação com o eProc, porque tem, além de códigos, né, a gente tem nomenclaturas diferentes, então essa é uma dificuldade que a gente encontrou no início, que está sendo sanada agora. E, para fazer essa padronização em âmbito nacional, o CNJ criou, alguns anos atrás, as tabelas processuais unificadas, que faz justamente isso. Ela codifica, tem código para classes, assuntos e movimentos, de forma a padronizar nacionalmente, para gerar uma estatística, a questão de transparência, né? Para o Brasil inteiro, né? Para a sociedade, para tribunais, para gestores, encontrar ali uma fonte de dados confiável e padronizada, de forma que todos sabem o que aquela classe de processo, como que é tratado, qual que é o andamento dela em um sistema, em um tribunal, em uma unidade judiciária. Então, para isso, o CNJ criou as TPUs. Então, nós temos lá classes padronizadas, movimentos e assuntos, né? A gente pode ver que para cada... Está um pouco desfocado, né? Para cada... Oi? Não, não tá bom. Acho que tá bom. Então, melhorou. Então, aqui nós temos os assuntos, temos as áreas, né, do direito, e cada assunto é uma pasta, né, a gente chama de pasta pai. Abrindo qualquer uma dessas pastas, a gente tem os assuntos referentes àquelas áreas do direito, que também podem ser, como vem da família legal aqui, né, já a gente chama de folha ou filho, né, e as subpastas que a gente utiliza, e ali a gente vai percorrendo cada um dos assuntos das áreas do direito. A gente tem também isso para as classes e para os movimentos. Ali em cima a gente... classes, movimentos e assuntos. E um dos pontos mais importantes que eu vou tratar aqui daqui para frente se diz em relação a movimentos. Porque a classe dita o rito, né, que aquele processo deve seguir. Os assuntos tratam sobre os temas daquele processo, né, quais os assuntos mesmo daqueles processos. Mas as principais estatísticas mesmo são tiradas dos movimentos. Por quê? Os movimentos me dizem em qual situação ou andamento aquele processo está. A gente vai falar um pouco mais para frente, vou detalhar melhor. Então, aparentemente, são poucos movimentos, né? Tem os movimentos de magistrados e servidores, mas o CNJ dá, não uma questão de importância, mas para a estatística, um dos principais pontos está em magistrado. A gente tem ali 3 opções prioritárias que o CNJ usa, que é decisão, despacho e julgamento. E o julgamento eu considero não mais importante, é o que a gente tem que focar um pouco melhor, porque é o julgamento que decide se um processo... vai ser um pouco redundante que eu vou falar, se o processo está julgado ou não. Por que eu digo isso? A gente recebe muita demanda, né? A gente está tratando de tempo de processo, processos pendentes, né? Mas esse processo foi julgado, já foi decidido pelo magistrado. Mas aí a gente fala, o CNJ só considera o julgamento movimentos filhos de 193, que é julgamento, com resolução ou sem resolução de mérito. Dentro dessas 2 subpastas tem todos os julgamentos padronizados pelo CNJ, que a gente busca num processo para dizer se ele está julgado ou não. Só que a gente tem a pasta decisão, que aí, às vezes, uma decisão dada pelo magistrado não é considerada para o CNJ como um julgamento. Então, a gente recebe essas demandas, ele já está julgado, já está decidido. A gente verifica no sistema e fala, olha, ele não está decidido, ele não está julgado. Ele está decidido porque o CNJ não considera esses movimentos de decisão como um julgamento.
No caso, para regularizar, tem que desarquivar e dar o movimento? Ou vocês conseguem fazer isso de outra forma? Aí depende, porque às vezes não está errado. Por exemplo, uma decisão de incompetência é uma decisão, né, Matheus? É uma decisão e não está errada. O juiz decidiu que aquele processo, a incompetência daquela unidade para julgar, e não está errado. Mas para o CNJ não é um julgamento, ele vai sair da meta, por exemplo, né? Se tratando de meta ou de tempo do pendente líquido, tempo do pendente, ele só vai sair quando ele for baixado e remetido para a unidade competente. Então, quando houver essa baixa ou remessa, ele vai ser considerado resolvido na unidade. Tá, ok? Não é um julgamento, mas ele vai ser decidido quando ele é baixado. A gente vai tratar das metas também, eu vou falar dessa questão. Questão de metas, o processo ele é considerado resolvido quando ele é julgado ou baixado. Então, quando há uma decisão que espera uma baixa para resolver o processo, quando for dada essa baixa, que vai ser resolvido o processo. Então, eu foquei mais nessa parte do julgamento, justamente por essa questão que gera bastante dúvida. Pode voltar. Isso, pode passar para a próxima, por favor. Aí eu falei anteriormente, e aqui eu vou detalhar um pouco melhor as situações processuais. Tem uma página do CNJ que é um painel de situações processuais. Existem mais de 30 situações que o CNJ considera. As mais importantes, no caso, o processo é importante como um todo, mas as mais importantes para a gente hoje, que geram as nossas estatísticas, são essas 6. Na verdade, 7, que é o suspenso aqui, mas é o caso novo, quando o processo entra, né, no sistema judiciário, eles já no mesmo momento que ele é um caso novo, ele já se torna pendente, tramitando. Isso aqui é um processo simples, é um andamento simplificado de um processo judicial, né? A gente sabe que no meio disso pode ocorrer várias outras coisas, né? Mas ele entra, ele se torna pendente tramitando. Em determinado momento ele é concluído, ou para decisão ou para julgamento, ele é julgado e posteriormente a gente aguarda que ele seja baixado. Aqui é importante verificar a diferença entre julgado e baixado. Por quê? Como eu disse anteriormente, para as metas, ele sai de meta quando ele é julgado, mas se não houver o julgamento e ele for, por exemplo, em questão de incompetência, ele for baixado e remetido para a unidade competente, ele é resolvido para as metas. Mas existem três casos, né, que eu vou falar também mais para frente, que é o tempo do pendente, o pendente, e a taxa de congestionamento, que ela considera o processo baixado. Então, a gente também recebe, olha, o gabinete está julgando muito processo e não está reduzindo a taxa de congestionamento. Um processo julgado não é um processo 100% resolvido, principalmente para o CNJ, né, que essas fórmulas a gente, né, busca sempre do CNJ. O processo para baixar a taxa de congestionamento, tempo do pendente, ele é pendente de baixa. Então, julguei o processo, vai ficar ali parado. Eu não vou baixar, o processo continua contando no acervo é processo pendente, a taxa de congestionamento não diminui. Tempo do pendente também de baixa, não é pendente de julgamento. A gente tem 4 tempos que eu vou falar. Tem o tempo de julgamento, que sim, é até o julgamento, e o tempo do processo pendente. O processo só deixa de ser pendente quando ele recebe uma baixa definitiva. Então, aqui é importante a diferença entre pendente e tramitando. É que todo o processo suspenso ele não deixa de ser pendente, pelo que eu acabei de falar, ele continua sendo pendente de baixa, porque sempre o pendente é considerando baixa, e o tramitando são os pendentes que não estão suspensos. Tá? Então, essa é a única diferença entre os pendentes e os tramitando. Que anteriormente, né, na época do ICS, até no Data 6 a gente ainda usa a terminologia do pendente é a tramitação e o tramitando é a tramitação ajustada. Né? Acaba que esses termos se conflitam e até o CNJ às vezes usa tramitando, às vezes usa pendente, então às vezes fica um pouco confuso mesmo. Pode passar. Queria só mostrar aqui a página inicial do Data 6, que eu não estou achando.
Não, aqui, você deixou ela aberta na internet. Aqui, já achei. Nós temos algumas, aqui na página inicial do Data6, nós temos algumas estatísticas que refletem essas situações processuais. Mas aqui a gente está analisando o tribunal como um todo. A gente tem as estatísticas de tramitação, nós temos mais de 1 milhão de processos em tramitação. Em tramitação ajustada, nós temos 856 mil processos distribuídos líquidos, que no caso a gente pega casos novos, distribuídos novos, mais redistribuídos entradas, menos redistribuídos saídas, nós estamos com 257 mil, né, desde janeiro de 2026, julgados 345 mil. E aqui a gente tem algumas médias, né, mas a gente está considerando o tribunal aqui como um todo. E aqui a gente tem a distribuição do acervo em tramitação pelos juízos, né? Como a recursal, segundo grau, juizado especial e vara federal. E aqui tem um gráfico de distribuídos julgados e tramitação desde do mês de janeiro de 2026. Vamos voltar aqui. Como eu disse, né, são mais de 30 situações que o CNJ considera, mas o Matheus mostrou, as mais importantes são exatamente essas aqui que servem para a maioria dos indicadores que eu vou apresentar agora. Passar. Então, existem também vários indicadores, né, que o CNJ utiliza. A gente trata de CNJ, CJF, porque é de onde vêm as maiores demandas, né, da nossa unidade, demandas externas. Então, eu vou resumir apenas algumas delas, falar de apenas algumas, né? Não dá para falar de todas, e que são as principais. Você poderia mostrar como que entra no sistema, porque eu estou tentando acompanhar junto, e aí eu também não achei aqui esse mesmo. Sim, o Matheus vai mostrar. Tem que eu achar o mouse. Ah, mais um sistema agora. Essa parede. Você vai falando. Para entrar aqui no sistema, no DataSage, a gente clica em intranet, você vai fazer o login. A gente tem a página do DataSage aqui, e essa pergunta foi importante, porque nem todos os usuários do tribunal eles têm acesso ao DataSage. Todos os usuários do tribunal vão conseguir ter acesso ao painel para acompanhamento das metas nacionais. Porque esse aqui é um painel público. Para ter acesso ao DataSage, é necessário abrir um chamado e a gente analisa ali o tanto a quantidade de acessos que aquela unidade tem, e porque a gente está com uma limitação orçamentária, né, no caso do QuickSight, da plataforma, e o tribunal concede 2 acessos para servidores por gabinete ou unidade, e mais acessos são concedidos a todos os magistrados que, que solicitarem. Basta abrir um chamado uma solicitação ali na CSTI, né, a Central de Serviços de TI do Tribunal, clicando nesse link e selecionando esse portfólio aqui, sistemas judiciais, o serviço é Data6 e a atividade é permissão de acesso aos painéis do Data6. A solicitação chega no CID, a gente faz aquele controle de quantos acessos tem na unidade, e aí a gente libera para a área de TI conceder esse acesso. Após a liberação, o usuário ele recebe um link, se eu não me engano, eles enviam um link e um roteiro para acessar.
Mas assim, a gente tem a página do Data 6, o usuário pode vir aqui e clicar em Data 6, ele vai abrir a página. Se eu não me engano, para visualização dessa capa aqui, já não me lembro se já precisa ter acesso, mas não me lembro se eu deixei ele como público. Acho que sim, né? Está público. Mas a partir do momento que o usuário percorre os painéis aqui, ele vai precisar de acesso para abrir. Vamos fazer o teste aqui com o painel de controle da unidade. Aqui no painel de controle da unidade, a gente vai ter. É um painel de controle mesmo, a gente vai ter só os indicadores, né? E de acervo, conclusos, entradas e saídas e produtividade. Vou tentar abrir aqui. O meu já estava aberto ali, mas eu acho que ele vai dar um certo conflito aqui. Eu vou abrir o que o meu aqui já. O usuário faz o login e ele vai direcionar para essa página aqui do painel de controle. Se ele clicou em acervo, ele vai abrir nessa guia aqui, acervo, ou se ele clicou em conclusos, entradas e saídas e produtividade. A gente não vai ter muito tempo para detalhar isso aqui, os painéis, mas deixa eu colocar uma data aqui. Essa unidade que foi escolhida aleatoriamente, tá? A gente seleciona a data da situação e ele vai me dar um painel aqui com os principais indicadores da unidade relacionados ao acervo. Então, aqueles indicadores que o Ricardo estava, aquelas situações que o Ricardo estava mostrando, tem os tramitação ajustada, suspensos, tramitação. Até há uns meses atrás, a gente enfrentou problemas aqui com a tramitação ajustada, né, com os dados de tramitação, e a gente ainda está fazendo manutenções nesses objetos aqui que geram esses dados. Ele vai dar por tipo de sistema, por prioridade, quantos processos tem pedido de tramitam com prioridade ou não, sem movimentação, acervo por data de distribuição e grupo de classe, grupo de assunto. Só que esse painel, o painel de controle da unidade, ele é um painel, ele não detalha processos. Para que a gente tenha a relação de processos, por exemplo, em tramitação ou algum filtro que a gente queira usar, a gente precisa abrir os outros relatórios, que seriam os boletins. Você quer... Ficou esclarecido? Eu vou conversar com ele, Tá. depois vai ver depois. Você quer continuar Sim. com a parte dos... Assim, teve uma dúvida no chat a respeito da periodicidade de atualização do Data 6. A atualização é feita diariamente. Os dados, claro, refletem o dia de ontem, né? Porque hoje o dia está andando, a gente não é em tempo real como a gente gostaria, como todo mundo, né? Seria o ideal para a gente. Mas os dados são referentes ao dia de ontem. Claro que quando tem um problema no EPROC, algumas coisas, uns links são quebrados, a gente não tem essa atualização. Mas, né, a gente não tem encontrado esse tipo de problema agora, recentemente, né? Então, diariamente ele é atualizado. Os dados refletem o dia de ontem. Então, voltando aqui à questão de indicadores, vou falar um pouco mais, né, sobre os principais indicadores, né, cobrados, né, apresentados pelo CNJ. O primeiro é a taxa de congestionamento, né, ou taxa de congestionamento bruta. O que ela mede? Né? A fórmula são os processos pendentes dividido pelos pendentes mais os baixados. Ela reflete o quanto do acervo está sendo represado em cada unidade, ou se tratando de tribunal, né? É uma taxa de que quanto maior
maior dificuldades tem a unidade para baixar seu acervo, quanto melhor é o ideal. A unidade baixa processos relativamente caminhando bem com o número de processos que entram, né? O problema da taxa de congestionamento bruta é que ela não leva em consideração processos suspensos. Ela conta os suspensos como se estivessem tramitando, né, seguindo o seu rito normal. Para corrigir essa questão, o CNJ tem a taxa de congestionamento líquida, que é a próxima. Passa para frente. Por favor. A taxa de congestionamento líquida. Como eu disse, né, também reflete a eficiência judicial, né, e serve de comparação de uma unidade com a outra, né? O Yuri até falou aqui questão de gargalo, enquanto ele estava fazendo a apresentação dele, por sinal muito boa, eu estava pensando nisso, né? Aqui o gestor, né, que quando tem esses painéis para tomada de decisão, né, com esses dados, né, também identifica essa questão de gargalos, o foco onde deve ser dado prioridade para o andamento processual naquela unidade, né? Então, a taxa de congestionamento líquida, né, reflete a eficiência da unidade, é essencial para análise, né, para a gestão daquela unidade e identifica gargalos, né? Quais os processos estão trazendo maior dificuldade para a unidade, para dar o andamento, né? Quais estão trazendo maiores problemas, e ela ela tem essa ideia, né, de melhorar a produtividade e reduzir o acervo. O próximo indicador é o índice de atendimento à demanda, que também leva em consideração processos baixados. Ele é a quantidade de processos baixados em relação à quantidade de casos novos que entram na unidade. Também mede a capacidade em atender a demanda. Valores acima de 1 desse indicador indica que o acervo está sendo reduzido. Esse é o contrário da taxa de congestionamento. Quanto maior, melhor. Acima de 1 indica que está sendo baixados mais processos do que o que está entrando. Quanto mais próximo de 1, ele demonstra um equilíbrio na unidade. O que está entrando está sendo baixado, né, quantitativamente igual. E quanto mais abaixo de 1, indica um crescimento do acervo, que é o que a gente não quer, né, enquanto Poder Judiciário. Também é um indicador estratégico, que serve para definir prioridades e avaliação de gestão. Os outros indicadores mais importantes, né, para a gente, que a gente considera, e o CNJ cobra com mais afinco, são os indicadores de tempo, né? Nós temos o tempo até o primeiro julgamento, que é mais simples de entender, que ele mede, né, a rapidez na prestação jurisdicional, é o tempo entre o início do processo até o primeiro julgamento. Temos o tempo até a primeira baixa também, que sempre vai ser maior que o primeiro julgamento. E o tempo do pendente líquido. O tempo do pendente líquido, como eu falei, leva em consideração aqueles processos que estão tramitando e não estão suspensos. É um indicador mais cobrado pelo CNJ dentre esses 4, né? Ele avalia, né, o tempo, os processos que não foram baixados até hoje, o tempo desde o início dele até a data de referência, sempre a data de hoje. Todos esses indicadores, né, permitem identificar gargalos, comparar unidades e monitorar resultados para reduzir justamente a morosidade, que é um dos problemas, né, que o judiciário brasileiro tem encontrado. Sim. Sim, do CNJ aberto. Deixei aberto. Tem mais alguma pergunta enquanto abre o chat? Alguém tem uma pergunta? Esse tempo pendente líquido está dizendo ali que fica separado os não suspensos, né? No caso, os processos remetidos para o tribunal tomar recursal, eles são considerados em movimento, não entram no tempo pendente líquido? Boa pergunta. Depende da análise que está sendo feita. O CNJ, apesar de no relatório de Justiça em Números, ele faz uma separação entre primeiro e segundo grau. Se você analisar o tribunal como um todo, ele conta o processo como um processo só. É o tempo desde que ele entra até o processo que ele é baixado e para de tramitar em qualquer unidade ou juízo que seja. Agora, se você vai avaliar a sua unidade, ele vai contar os processos daquela unidade. Se você é do juizado especial, remeteu para a turma, a remessa para a turma é uma baixa na sua unidade, ele para de contar ali. Tá certo? Respondido? Então, depende do foco que você está analisando. Aqui é o painel do CNJ.
Né? Nós temos hoje, né, no painel de metas também, que o Matheus vai mostrar um pouco mais para frente, nós também temos a questão dos tempos, mas aqui a gente mostra do CNJ. Esse é o painel de estatísticas do CNJ, a gente que está na aba de gestão processual, mas ali tem a aba de indicadores, a terceira aba ali em cima, que mostra os indicadores que eu acabei de falar, a não ser os tempos, né? Aí aqui a gente tem os filtros, né, por tribunal, por grau, por órgão julgador, unidade judiciária. Pode baixar um pouquinho, Matheus? Tem vários filtros que a gente pode fazer lá em cima, e aqui tem os indicadores que eu acabei de falar. Sobe um pouco. Aí. A taxa de congestionamento bruta, que ela considera os processos suspensos, né? E quando eu falo suspenso, também é importante frisar, suspensos são processos suspensos, sobrestados em arquivo provisório, tá? Isso, o CNJ considera suspensos essas três situações processuais. Então, temos ali a taxa de congestionamento bruta, a taxa de congestionamento líquida, que ela é sempre um pouco menor que a bruta, por desconsiderar os processos suspensos, e o índice de atendimento à demanda. Nesse painel, a gente, né, já, como o Matheus falou, a gente já tem planos, há muito tempo, planos para implementar novos painéis, novos dashboards no Data 6, mas a gente, nessa correção de dados, a gente fica um pouco impedido de fazer novos painéis, porque não vão refletir um pouco da realidade, né? A gente está focando mais agora nessa correção de dados. E o painel de tempo você já mostrou. Ficou alguma dúvida, pessoal, dessa parte? Esse painel são os dados do Data 6 que o CNJ considera. Toda pergunta é boa, né? Mas é boa mesmo. Sim e não. Por quê? Volta lá, Matheus, um painel de estatística, por favor. É esse aí mesmo. Desce lá no final. Pode ser tudo. Aqui, ó. Painel atualizado em 22 de junho, com dados recebidos e processados até 17 de junho, situações processuais até 31 de maio. Então, por que o tribunal precisa criar o Data 6 se existe esse painel? Justamente por essa questão. Os dados desse painel estão atualizados até 31 de maio. Por quê? Ele foi atualizado dia 22 de junho. Então, até o dia 22 de julho, ele vai continuar com essa data aqui de 31 de maio. Ele é atualizado mensalmente por volta do dia 20, entre o dia 20 e 25. Então, a gente ficava 2 meses quase sem saber a nossa situação. Então, por isso que já existia antes, né, o ICEST, e foi atualizado para o Data 6, justamente para resolver esse problema. Se o CNJ fosse atualizado diariamente, a gente não precisaria criar um novo painel. Mas aí o nosso Data 6 ele é atualizado, conforme eu falei anteriormente, para o dia anterior. Esse painel é aberto, sim. Qualquer um pode acessar, não tem login, não tem nada. Painel de estatística do CNJ. Inclusive, Isso. eu ia falar isso. Não tem a relação de processos, mas é possível fazer o download aqui da base, né? Que é utilizada nesses painéis. A gente clica aqui na aba Downloads, seleciona o tribunal, o indicador, o grau, e faz o download. Ele salva no formato CSV. Ele gera um um arquivo zip no formato CSV. A questão é que o usuário tem que ter alguma ferramenta que faça a transformação, né, e modelagem desses dados para que ele possa analisar ali na unidade dele. E temos essa limitação também da atualização, porque essas situações são consideradas, no caso, até 31 de maio de 2026. Essa atualização foi feita esses dias, foi dia 22. A gente está trabalhando agora com esses dados aqui no saneamento, né? E aí a gente fica limitado a esse período aqui de 31 de maio de 2026. Mas é possível fazer o download da base de dados, só que dá um pouco de trabalho modelar
de forma que a unidade possa trabalhar com eles. Não é impossível, é só trabalhoso. O Matheus fala a questão que nós fazemos o envio desses dados para o CNJ mensalmente, até entre dia 12 e 13, a gente faz o envio do mês passado, do mês anterior, para o CNJ, e ele demora um tempo para atualizar esses painéis. Aqui, ó, no mesmo sentido da pergunta feita presencialmente, como se dá esse índice de taxa de congestionamento em caso de remessa para unidades como a Central de Perícias e o Sejusc? Nesse caso, essa é uma boa pergunta e é difícil resposta. Para o Sejusc, como não é uma remessa de baixa, eu acho que o CNJ não entende isso como uma baixa. Ele entende que o processo ainda vai retornar para a unidade que enviou para o Sejusc. Não é uma baixa mesmo, não. Provavelmente vai contar nos dois órgãos. Quando ele voltar, principalmente, ele vai continuar contando. Tá? Então, você vai. Eu só queria mostrar aqui que a nossa página de estatísticas, onde vocês também podem acessar, temos os links para esses painéis do CNJ. A gente tem, assim, eu cliquei em estatísticas aqui, ó, na página do TRF6, a gente tem esse ícone aqui de estatística. Esse ícone vai abrir a página de estatísticas do tribunal. Nós temos aqui os painéis públicos, né? Os nossos painéis públicos, alguns relatórios estatísticos, e onde eu queria chegar, que seriam os painéis do CNJ. A gente tem o link para o Justiça em Números. O Justiça em Números é um painel do CNJ que nos traz um conjunto de dados e indicadores. E dentro dele, a gente tem as estatísticas, né? Se eu clicar aqui em estatísticas, eu vou abrir aquele painel de estatísticas do Poder Judiciário. Da mesma forma, eu também posso abrir ele diretamente aqui nesse link, Estatísticas do Poder Judiciário. Também vai para aquele painel. E também no Justiça em Números, a gente pode vir aqui. Antes tinha. Tá, metas. Se a gente quiser abrir o painel de metas diretamente, a gente clica aqui do CNJ, né? A gente clica aqui e ele vai abrir o painel de metas. Ricardo, você vai. E da mesma forma, né? A última atualização, dados de referência 31 de maio, sempre do mês anterior, e quando a gente for para julho, quase 2 meses novamente, né, de delay para a gente avaliar. Por exemplo, a gente já viu ontem, se eu não me engano, era meta 6, Matheus? Sim. A meta 6, no CNJ, ela ainda não está cumprida pelo tribunal, mas a gente já viu pelos dados que ela já está cumprida. No nosso painel de metas, já consta como 100% cumprida. Agora, eu acho que eu já posso continuar aqui. Você quer? Não? Essas regras de classificação de movimentações para fins dos relatórios estatísticos, elas constam em algum manual que vocês têm? Não, manual do NUCID ainda não temos, né? Mas a gente segue prioritariamente as regras do Justiça em Números, né? Na página do Justiça em Números tem lá a documentação que diz, né, processos baixados. A gente tem aqui mesmo nesse painel. Então, vai lá no final. Lá no final. Tem aqui a parametrização, que a gente segue também do CNJ. Clicando nesse link, a gente tem uma página que fala de situações, fala de classificação de classes processuais e assuntos, e as metas, cada um tem sua regra, né? Então, mas a gente utiliza essa aí, ó, a página do CNJ, tem, ó, indicadores, dicionário de dados, parametrização de classes e as situações. Eles chamam de situações DataMart, mas são aquelas situações que eu falei, que tem mais de 30, e cada uma tem as regras
né, a serem seguidas. Aí a gente busca seguir 100% do que o CNJ e o CJF determinam. Mas é um dos passos que a gente tem, né, previstos é criar uma padronização do tribunal, claro, com a ajuda de outras unidades, principalmente das unidades judiciárias, para fazer esse manualzinho, para deixar, além de transparente, para a gente ter cada um fazer da mesma forma, né? Não fazer da mesma forma, mas o que é igual, que seja igual para todo mundo. Vou dar continuidade aqui ao que o Ricardo estava falando, mas eu pretendia mostrar aqui as metas, mas a gente não passou aqui pelo Data 6, pelos principais painéis. Queria abrir e compartilhar aqui com vocês. Esse aqui é o painel de controle, eu já fiz uma pequena apresentação. É um painel que é muito útil para as unidades, porque ele traz entradas e saídas, né, processos conclusos e julgamentos. Esse aqui é digamos, o mais utilizado, ele chama acervo atual detalhado por unidade. Esse painel, esse relatório, ele lista todos os processos em tramitação em uma unidade. E no caso, você pode escolher aqui vários filtros, né? Aqui foi escolhida uma unidade judiciária aleatoriamente. Peguei assim, e esse painel ele vai me dar o dado atual, tá? O acervo atual. Ele não vai me dar o dado histórico. Então, seriam 7.000 processos em tramitação na unidade hoje. E eu falo em tramitação porque eu marquei aqui, deixei todos os processos. Se eu quisesse apenas tramitação ajustada, eu aplicaria esse filtro aqui e escolheria a tramitação ajustada, e ele já reduz aqui para 5.670, porque os demais processos estariam suspensos. Se eu quiser só suspensos, eu também consigo filtrar aqui e a lista vai estar aqui embaixo. Eu posso fazer o download em formato CSV e Excel e analisar na ferramenta que eu quiser, né? O Excel ou, ou no, ou no LibreOffice, qualquer ferramenta que eu queira, que eu tenha acesso e que eu queira usar esses dados. A gente tem muitos filtros nesse relatório aqui do acervo atual, então eu destaco esses de tramitação ajustada e sobrestados. Deixa eu redefinir aqui. Vou pegar só a tramitação ajustada. Eu consigo escolher a classe do processo, o grupo de classe, que são aquelas pastas das TPUs. Eu consigo escolher grupo de assunto. Eu posso escolher um ou mais assuntos. Eu posso escolher o ano da autuação do processo, o mês da autuação. Aqui eu consigo escolher dias em tramitação, maior ou igual a aqueles processos que estão tramitando há mais de 100 dias. Eu consigo colocar o filtro aqui e listar esses processos. Pelo número de dias até o primeiro julgamento, o ano da distribuição no juízo atual, mês da distribuição, dias sem movimentação, também consigo listar aqui, fazer o filtro, e também pegar a última movimentação do processo, já que filtrar pela última movimentação, já que esse relatório é de acervo atual, né? Ele vai pegar sempre a última movimentação, a última situação do processo. Consigo filtrar por tarefa também, a última tarefa, dias na tarefa, autor e réu, advogado,
se tem réu presos, tem prioridade. Então, esse relatório aqui, ele é muito importante, ele tem muitos filtros, né? E ele traz a questão da limitação dele é que ele traz apenas o acervo atual da unidade. Então, para uma análise histórica ali, a gente não consegue usar esse relatório, mas ele é uma foto do acervo atual detalhado de uma unidade. Temos aqui um outro relatório importante, que seria o boletim de acervo. No boletim de acervo, aí eu já consigo fazer os filtros por data, consigo escolher uma unidade judiciária. Não vou escolher nenhuma aqui, ele vai demorar um pouquinho, talvez, porque tem muitas, mas vai ter rápido. Eu consigo fazer o filtro por datas, juízo, grau, unidade. Consigo inserir o número do processo aqui e verificar quais as situações de entradas e saídas de acervo que ele passou. Consigo listar essas situações aqui embaixo. Se eu quiser o número de processos novos, né, distribuídos em uma unidade, eu vou ter aqui a coluna A. Eu pego, no caso, esse período aqui que eu peguei foi desde setembro de 2022, então a gente teve 1.894.000 processos distribuídos aqui no tribunal, desde setembro de 2022. Aqui embaixo, se a gente clicar em algum total aqui dessas colunas, eu quero processos de arresto, hipoteca, que foram distribuídos. Eu clico nos 12 aqui, ele vai me listar 12 processos aqui embaixo, com as informações que a gente considera importantes aqui para a unidade analisar. Tá? Tem magistrado, tem classe, assunto, data da distribuição, data do primeiro julgamento, nome das partes. Então, também nesse relatório é possível o usuário baixar para exportar para CSV ou para Excel e trabalhar com esses dados em outra ferramenta de análise. Também a gente tem aqui alguns cards de processos em tramitação, em suspensão, arquivo provisório, tramitação ajustada e remetido sem baixa. Esses cards aqui, eles refletem a situação aqui, sempre na data final. Então, a gente não detalha eles. Para detalhamento de processos em tramitação, em suspensão, arquivo provisório, a gente teria só aquele relatório de acervo atual detalhado. Tem mais um boletim que eu queria mostrar, que é importante, que é o boletim de acervo, desculpa, de produtividade. A gente tem aqui o número de julgamentos, como o Ricardo estava explicando, a gente tem até a coluna até a coluna G, né? A gente tem o somatório aqui no subtotal. Esse subtotal seria o total de julgamentos de uma unidade. Aqui também a gente consegue separar os embargos, as outras decisões interlocutórias. E também a gente consegue visualizar processos conclusos, tá? O quantitativo de processos conclusos em uma unidade. A mesma coisa, audiências também a gente consegue verificar aqui. Tá selecionado o Sejusc aqui de Belo Horizonte, tá? Mas foi aleatoriamente. Então a gente tem audiências de conciliação aqui realizadas. Também temos o detalhamento dos processos da mesma forma. Se eu clicar em algum total de alguma coluna, esses processos estão classificados aqui por classe.
a gente obtém o detalhamento desses processos aqui embaixo. Tem a ordem cronológica também, que é importante. Eu vou abrir a ordem cronológica pela página do tribunal, se eu encontrar. Vou abrir por aqui. Na mesma página de estatísticas que eu já mostrei, nós temos os links para os relatórios que nos dão as listagens de processos conclusos para julgamento, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. A gente tem tanto aqui no ícone estatística, como também em ordem cronológica. Os dois ícones vão levar ao mesmo lugar, aos mesmos relatórios. Vou escolher esse aqui de ordem cronológica. Nós temos o painel de ordem cronológica do primeiro grau. Esse painel aqui ele vai nos dar a listagem de processos em ordem cronológica de conclusão para julgamento. Na unidade, em alguma unidade, eu seleciono aqui a unidade e ele vai me dar essa listagem. Eu também consigo pesquisar um processo aqui digitando os primeiros algarismos e ele me fala a posição que o processo ocupa atualmente. E no segundo grau nós temos a listagem também, só que no segundo grau a gente tem alguns detalhes diferentes do primeiro grau, porque no segundo grau a gente considera todos os processos que iniciam ali na fase processual, que são distribuídos ali no gabinete. A gente considera o processo concluído a partir daquela data. Então, no segundo grau, não é necessário ter o movimento, né, o evento de conclusão. A gente já filtra ali, considera como início, na fase processual, como se o processo tivesse concluído. Então, a gente já lista esses processos e ordena pela data de início ali no juízo mais antiga. Aqui a mesma coisa, eu consigo pesquisar pelo número do processo e, como esse painel é público, todos os servidores conseguem acessar, independentemente de terem ou não acesso ao Data 6. Eu acho que eu mostrei todos assim, bem rapidamente, todos os painéis relatórios que eu acho mais importantes aqui para vocês. Vou dar continuidade aqui ao tema de metas. Vou aproveitar aqui, nós temos o painel de estatísticas, né, que a gente já tinha aberto aqui antes. Nessa lateral aqui, nós temos o painel de metas, esse painel do CNJ, tá? Só para dar uma passada aqui rápida. Mesma questão, esses dados estão atualizados só até 31 de maio, ó, de 2026, mas apenas para vocês terem uma noção de como a gente está no cumprimento das metas aqui do CNJ. Meta 1, vou tirar o tribunal aqui. Na meta 1, o TRF6 está cumprindo ali, já está em segundo lugar com 107%. Meta 2, a gente está quase cumprindo, a gente está bem, mas o nosso principal gargalo é aqui no primeiro e segundo grau, tá? Os processos antigos. Meta 3 é de conciliação, a gente cumpriu. Aqui a gente
tem bons resultados com as metas de conciliação. Meta 4, que seriam os processos relativos a crimes contra a administração pública e improbidade administrativa. Nós temos um bom cumprimento também, no caso, o TRF6 já cumpriu a meta de improbidade administrativa, e a meta 4, que seria relacionada aos crimes, a gente está perto de cumprir. A meta 5, taxa de congestionamento, o tribunal também está cumprindo, tá? 100%. A meta 6 é priorizar o julgamento das ações ambientais. Nós cumprimos também, se eu não me engano. Sim, 108% já. E meta 7 seriam os indígenas, quilombolas e racismo. O tribunal, esse dado aqui eu vou mostrar o painel do Data 6. A gente está com 100% na meta de quilombolas, 70% de indígenas, mas o dado atual trazido pelo Data 6 é de cumprimento já. E racismo a gente ainda tem processos a julgar. Meta 10, no caso, subtração, né, tráfico internacional de crianças. Sim, o nosso tribunal ainda não está muito bem, mas são poucos processos. Se eu coloco aqui, são 6, a gente tem que resolver seis processos. Ainda foi resolvido apenas a gente tem um painel público de acompanhamento de metas do Poder Judiciário. Esse painel é público, ele pode ser visualizado por qualquer usuário, ele está na nossa página de estatísticas. Aqui a gente tem a visão geral do cumprimento das metas no tribunal. O usuário ele pode fazer o filtro por juízo só. Então, vamos ao nosso painel de acompanhamento. Está na página do DataStage. Posso fazer uma pergunta? Pode. Ali, quando você estava passando nas metas, aparecia que eram os processos que entraram até 30/6, é isso? Não, A gente tem até o final do ano para cumprir, mas ele considera as entradas. Deixa o Ricardo explicar ali. Comenta. Não, é porque a atualização do painel é 31 de maio de 2026. A atualização dos dados que a gente enviou, das situações de julgamento. Então, é a meta 1. A única que considera os processos que entraram novos é a meta 1. Então, sim, a meta 1 é julgar mais processos do que o que entra. Então, se o painel está atualizado até 30 de maio, 31 de maio, conta quantos processos entraram até 31 e quantos foram julgados até o dia 31. O restante das metas o acervo é fixo. Por exemplo, a meta 2 são processos mais antigos, que a gente já começou sabendo quais são. Aí as outras metas, né, meta 4, 6, 7, 10, são de temas específicos também, que no dia 1º de janeiro a gente já sabe qual que é o acervo que deve ser julgado. Não, porque são processos que entraram, por exemplo, acho que quilombolas até 2025. O único que continua aumentando e pode diminuir o nosso cumprimento de meta é a meta 1, que pode entrar mais processos e a gente julgar menos e diminuir um pouco o cumprimento. Só pessoal. No relatório de metas, consta ali a quantidade de processos pendentes, né, de julgamento, e no caso de meta 2. Como que eu tenho acesso àquele número, aqueles processos? Vou mostrar agora. Pelo painel do CNJ não é possível. Né? É possível fazendo download, aí você tem que escolher fazer o filtro. Mas no nosso painel a gente já mostra. O Matheus vai mostrar agora. Então, quando eu acessei a página aqui do Data 6 na intranet, a gente tem a divisão em duas partes, né? Como eu mostrei anteriormente. E nessa parte aqui, a gente tem o link para o painel de metas nacionais. É um painel público, mas está na nossa intranet.
para que os usuários internos acessem, né? Nós temos a tela principal, o painel principal, com todas as metas aqui. É possível o usuário fazer o filtro por juízo e por unidade judiciária, tá? Aqui nós temos o link para o glossário de metas do CNJ e também o link para o cumprimento das metas de 2025. Esse painel ele é atualizado diariamente, tá? Ele foi atualizado ontem. No caso, foi hoje de manhã, mas a gente prefere deixar aqui a atualização 24 de junho, tá? Só ressaltar aqui que o cumprimento das metas nacionais, ele é um compromisso que os tribunais assumem ali todo ano para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, né, e melhoria da eficiência, da qualidade dos serviços prestados à sociedade. E também é uma forma de monitoramento do cumprimento da estratégia nacional. No caso, a última, a atual, é a de 2021 a 2026, estão sendo feitos estudos aí pelo CNJ para a criação, né, da nova estratégia nacional de 2027 para frente. O painel da Meta 1, a gente vai ter os processos julgados e os distribuídos, né? No caso, a gente pega casos novos, e casos novos a gente tem. Eu não selecionei nenhuma unidade judiciária, tá? A gente teria 226.692 processos distribuídos menos os processos suspensos, né? Não. Sim, sim. Que não foram suspensos no ano de 2026 e não continuam suspensos, né? E continuam suspensos. A gente tem os julgados também e o percentual de cumprimento. A gente tem o número, né, o total de pendentes de julgamento para cumprimento da meta. No caso, a gente teria que julgar mais 3.961 processos para que fosse atingido o quantitativo superior de julgamentos superior ao cumprimento. Aqui nessa meta, a gente considera processo de conhecimento. E os critérios de julgamento são específicos. É julgamento mesmo. Sim. Como o Ricardo falou, o critério de julgamento é, envolve movimentos específicos, filhos da pasta 193, magistrado 193, e, e nesse caso aqui a gente não traz listagem porque é uma meta que envolve muitos processos, né? E ela também não tem ela é fluida, né? Todo dia ela vai ser atualizada porque depende do número de casos novos e de julgamentos. Aqui a gente tem o cumprimento por juízo. As unidades podem selecionar aqui, fazer os filtros e analisar também. Meta 2. Nós temos a meta 2, que é julgar os processos mais antigos. Nós temos 3 submetas na meta 2. No caso, a submeta 2 mais antigos, né? Que no caso é julgar todos os processos distribuídos há 15 anos aqui no TRF6. Nós temos que julgar os processos até 31 de dezembro de 2026. O cumprimento está eu considero muito bom, porque ano passado a gente não conseguiu cumprir essa meta e a gente já está em junho e já está com um bom cumprimento aqui. Nós temos 3.266 processos pendentes na meta de mais antigos, né? De super antigos e acredito que até o final do ano a gente consiga bater a meta, sim. A meta 2A, ela é atribuída ao primeiro e segundo grau. No caso, 85%, julgar 85% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2022. A gente já cumpriu. No caso da meta 2B,
julgar aqui, no caso, é o julgamento de 100% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2023, no caso dos juizados especiais federais e turmas recursais. A gente ainda tem processos pendentes de julgamento para cumprimento dessa meta, mas a gente está no percentual muito bom já de cumprimento. Eu vou selecionar uma unidade judiciária aqui, 10ª vara, como aleatoriamente. E nós vemos aqui que nós temos processos pendentes de cumprimento ainda da meta 2 mais antigos e também só de meta 2 mais antigos, né, cara? As outras foram cumpridas. E aqui eu consigo, embora a gente tenha cumprido as outras, né, a 10ª vara tenha cumprido as outras metas, eles vão aparece aqui na relação de processos, porque tem metas aqui que... Ah, não, é essa aqui, que é 80, é porque a de primeiro e segundo grau é 85%, então pode ter processos aparecendo aqui ainda. No caso, se eu quiser selecionar os processos da meta que a gente não cumpriu ainda, no caso, a mais antigos. Eu venho aqui no filtro de submeta, seleciono 2 antigos, e ele vai me filtrar apenas os processos da submeta 2 mais antigos. Então, seriam os 7 processos. E eu consigo baixar. Da mesma forma que eu exporto os outros relatórios, eu consigo exportar para CSV e para Excel e trabalhar com esses processos. As outras metas que não envolvem listagem de processos pendentes, a gente não tem esse relatório de processos pendentes, né? Essa relação de processos pendentes. No caso da meta 3 também, né? Estimular a conciliação. A meta é aumentar o índice de conciliação de justiça em números do ano passado em meio ponto percentual. Né? No caso, é o biênio de 24, 25, a gente teria que aumentar 0,5% o índice de conciliação. Aqui eu estou filtrando a unidade, porque eu apliquei o filtro ali naquela outra meta. Então, no caso aqui foi cumprida, porque a gente tem uma cláusula de barreira de 8%. Meta 4. Meta 4 é outra meta que a gente tem listagem de processos pendentes. No caso, a meta 4 não tem, a 10ª vara aqui não apresentou processos da meta 4. Então, por isso que não está apresentando listagem de processos pendentes aqui. Mas seguiria a mesma forma de baixar esses dados. Meta 4 é a meta de improbidade administrativa e processos e crimes contra a administração pública. Meta 5 também é uma meta que a gente não vai ter listagem de processos pendentes, porque ela depende da taxa de congestionamento líquida do tribunal. A gente tem que reduzir essa taxa de congestionamento em 0,5 ponto percentual em comparação a 2025. Meta 6 seria priorizar o julgamento das ações ambientais. A gente comprovou ali no painel do CNJ que a gente já havia cumprido essa meta em 31 de maio de 2026. No caso aqui, não foi diferente, já foi cumprida a meta 6, que é julgar 25% dos processos que tenham por objeto matéria ambiental. Meta 7 seriam as metas de quilombolas, indígenas e racismo, né, injúria racial. No caso da 10ª vara, a gente teria um processo pendente para cumprimento da meta de indígenas, e esse processo está listado aqui. Meta 10 seriam a meta de promoção de direitos da criança e do adolescente, julgar 100% dos casos de subtração internacional distribuídos até 31 de dezembro de 2025. A 10ª vara não tem processos, mas a gente consegue listar todos os processos aqui do tribunal, se eu quiser.
nós estamos com esses 3 processos aqui pendentes de julgamento para cumprimento da meta. E, por fim, nós temos esse painel de tempos também, que foi adicionado aqui ao painel de acompanhamento do cumprimento das metas, e ele nos dá os tempos processuais por unidade também. Eu consigo filtrar aqui por unidade. Da minha parte, você quer falar mais alguma coisa? Tem 2 perguntas no chat que a Jaque me passou. Uma é referente aos logins, né? Até a gente teve aqui também dúvidas quanto ao login, aquele erro que dá no início, que deu. Chamado. Sempre que tiver uma falha do login, a gente pede que faça a abertura de um chamado lá no Gira também, que a gente encaminha, não é com a área do NuCid, mas a gente recebe esses chamados e encaminha para a TI, que é quem cuida dos logins. Tá? Então, sempre tiver esse problema. E tem outra questão também, uma dúvida que veio no chat, sobre a possibilidade de clicar nos números, né, tanto nos relatórios do Data 6, quanto no painel de metas, de clicar nos números e mostrar os processos pendentes. Aqui no painel de metas a gente viu que é só fazer o filtro pela unidade, e lá embaixo tem o filtro de submeta. Infelizmente, um limitador que o próprio sistema QuickSight tem, a gente não conseguir fazer isso, ou então a gente ainda não conseguiu fazer, né? Mas é só fazer o filtro lá da unidade da submeta, que você tem a relação de processos, que podem inclusive ser baixados, como o Matheus mostrou, e nos relatórios, alguns, como ele mostrou também no acervo de produtividade, quando você clica lá abaixo, ele não vai, mas você clica, você tem que descer a página e tem a relação de processos também referentes àquela célula que você clicou no painel. Não são todos relatórios, não são todos boletins, mas no acervo tem, no produtividade tem. Então, nos que foram possíveis de incluir, a gente incluiu. Tá ok? Mais alguma dúvida? No chat também não. Você quer finalizar? Não, então, gente, apenas para resumir, né, finalizar resumindo, né, a importância, né, a gente já demonstrou aqui, e muitos, né, a gente sabe da importância de um painel de BI para gestão, né, porque, né, dados geram informação, informação geram decisões, e decisões geram melhorias, desenvolvimento em qualquer setor, seja privado, seja o judiciário, no nosso caso. E a gente conta, né, com as unidades, principalmente judiciárias, como eu falei, que é o nosso foco hoje do Data 6, para esse aperfeiçoamento. Claro, a gente está fazendo as correções, né, necessárias para a melhoria, mas posteriormente a gente vai precisar da ajuda de vocês para o desenvolvimento de painéis que ajudem vocês mesmos na gestão das suas unidades. Tá ok? Muito obrigado. É porque é difícil decorar o nome dos setores, né? Aí você pode passar o e-mail de vocês. O e-mail nucid, nucid, @trf6.jus.br. Né, tem o Gira também, como o Matheus mostrou, onde que abre os chamados, né, sempre entrando em sistemas judiciais, estatísticas. Tá. Lá no Gira, quando abre o chamado, né, em sistemas judiciais, estatística primeiro e segundo grau, esses chamados também são encaminhados para o NuCid. Aqui no painel de metas tem o nosso e-mail também. E sempre que houver dúvidas, né, se abre o chamado, assim, dúvidas a gente recebe pelo Teams também, mas assim, chamados, quando é um problema mesmo detectado, é melhor abrir um chamado, que facilita a gestão dos problemas.